Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo esse realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, Curitiba, Paraná. E nós sempre gostamos de comentar no início do nosso trabalho, para as pessoas que nos assistem via os canais do YouTube, né? Que esse estudo é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que assim desejarem, quiserem participar ao vivo, entre no nosso site www.senhor.org.br. Lá encontrarão um caminho para fazer a inscrição lá, receber um link para poder participar conosco ao vivo. E no nosso site também encontrarão ali uma gama de materiais, estudos da Revista Espírita e outros estudos para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, nós estamos aí estudando aí um estudo número 46, 2025, mas na realidade começamos no final de 2024, né, que seria 2024 25, que nós fazemos o livro sequencial, né? Mas esse seria o nosso 46º estudo desta sequência de estudo, né, desde o início do nosso começo do nosso estudo agora que desta nova fase, né? E nesse estudo nós estamos na parte terceira, no capítulo 10. E hoje nós vamos iniciar aí, no capítulo 10, na parte terceira, da Lei da Liberdade. Então, a Lei da Liberdade tem a liberdade natural, a escravidão, liberdade de pensar, liberdade da consciência, livre-arbítrio, fatalidade, conhecimento do futuro, e no final tem um resumo teórico, móvel das ações humanas. Esse capítulo é bem interessante, né? Porque é bem atual, inclusive, que sempre se discute essas questões da liberdade. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho aí sobre a visão que os espíritos nos deixaram através do livro dos espíritos, né? Então, o primeiro tópico, né, desse capítulo é a liberdade natural. E o Kardec começa perguntando aos amigos espirituais, na 825, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Olha que pergunta, hein? Absoluta liberdade. E olha a resposta. Curta, mas perfeita, né? Não, porque todos precisais um dos outros. Assim os pequenos como os grandes. E nós já estudamos no capítulo anterior, né, da lei da sociedade, né, que é realmente bem isso, né, que nós evoluímos com relacionamento com outras pessoas, né, então nossa liberdade, ela se restringe aí nos nossos relacionamentos. Né. 826. Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Veja bem, na primeira pergunta ele perguntou se haveria posições, né? Que o homem, né? A posição que o homem tivesse ali, conseguisse colocar. A resposta foi não. E ele pergunta diferente: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Olha a resposta. Nas do eremita no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos, que eles cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Isso é perfeito, né? Se você juntou uma ou duas pessoas a mais, vai ser sempre restringido aí o direito de um e do outro, né? 827. Obrigação de respeitar os direitos alheios tira o homem ou de pertencer a si mesmo? De modo algum.
porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. 828. Como você pode conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costuma exercer no seu lar sobre seus subordinados? Olha que pergunta, hein? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreende como as coisas devem ser, mas não fazem assim. Isso nós sabemos, né? A história é cheia disso. A gente começa a observar assim algumas pessoas que perante a sociedade, perante as pessoas demonstram ser totalmente liberal, mas quando chega junto aos seus, dentro do seu lar, da sua casa, são verdadeiros déspotas, né? E o Kardec vai perguntar, ser-lhes-ão na outra vida levado em conta os princípios que professaram nesse mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável de ou não aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende aparecer o que não é. Olha que resposta, né, gente? Bem isso mesmo, né? Porque se a pessoa pega isso, faz palestra sobre isso, explica sobre tudo isso, conhece isso, tudo isso, mas não pratica perante aos seus, perante as coisas, né? Ele está colocando, né? Porque se ele tem inteligência, ele sabe e não pratica, né? Por isso que ele fala de um homem simples, porém sincero, que está adiantado ao caminho de Deus, do que aqui pretende parecer o que não é. Escravidão. 829. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? É contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E o Kardec comenta sobre isso. É contrário à natureza, à lei humana, é contrário à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. E a gente ainda lembra, né? Porque, poxa, lembra assim, diga assim, a história ainda nos conta, né? Dessas épocas da escravidão, né? Fazer as pessoas, por causa de outra cor, trabalhar como animais, como, né? Coisa triste, né? E não faz muito tempo, se a gente analisar bem, né? Não é muito tempo assim. 830. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveita, embora só façam conformando com o uso que lhes parece natural? Olha a resposta. O mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne uma ação má. A responsabilidade, porém, do mal é relativa aos meios que o homem dispunha para compreender. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de violação da lei da natureza. Mas aí, como em tudo, a culpabilidade é relativa. Tendo-se a escravidão introduzida nos costumes de certos povos, possível tornou-se que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão demonstrou que o escravo era um ser igual
perante a Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. A gente percebe sim naquela época que as pessoas fazia parte, né, do normal das famílias mais abastadas ter os escravos, né? Agora a maneira como você usava esses escravos, como você fazia, que era muito importante, que é muito importante para a compreensão, né? Que as pessoas realmente abusavam mesmo de tudo isso, né? Mas como ele coloca, é errado, né? É o mal, né? Na 831, a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sobre a dependência de raças mais inteligentes? Olha que pergunta, gente. Olha. E essa era uma das desculpas, né, que tinha, né, que dava, né? Raças mais inteligentes. Olha assim. Sim, olha, mas para que essas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravização. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças humanas como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram como o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Consideram-se de sangue mais puro dos que assim procedem insensatos. Nada vem senão a matéria, mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Na 832, há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia às maiores privações. Quer dizer isso? Oh, digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensa aos seus bois e cavalos, para que obtenham bom preço no mercado. Não são tão culpados como os que maltratam os escravos, mas nem por isso deixa de dispor deles como mercadoria, privando-os do direito de se pertencerem a si mesmos. Que nem mesmo hoje o pessoal que criam cavalos, né? Trata os cavalos bem, amansa os cavalos, deixa eles dóceis, né? Para negociar com melhores preços. Então, muitas pessoas pensavam assim também, né? Tratavam bem para que eles pudessem ser negociados mais facilmente com melhores preços, né? É nisso que ele está colocando, né? Aí é que vem a questão muito importante, né? Liberdade de pensar. 833. Haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? Veja que ele foi perguntando lá no que estado, que a liberdade e tudo. Agora ele colocou a pergunta de uma maneira diferente. E olha a resposta. No pensamento. No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias. Pode-lhe se deter o voo, não aniquilá-lo. 834. É responsável o homem pelo seu pensamento? Perante Deus é. Somente a Deus, sendo possível, conhecê-lo. Ele condena ou absolve segundo a sua justiça. Veja bem o que ele está colocando aqui, né? A maneira de nós pensarmos, né? Às vezes a gente fica pensando, falo, olha, já estou falando pensar, mas às vezes a gente fica no nosso pensamento, né? Desejando, às vezes,
digo assim, que algumas pessoas, né, desejam mal para outras, fazem aquelas do pensamento, não conseguem fazer, mas pensar, tomara aconteça isso, faz aquilo, tomara aquilo vai, tá? Olha, pensamento perante Deus, né? É o cuidado que nós temos que ter no que nós estamos pensando, gente. Liberdade de consciência. Será a liberdade de consciência uma consequência de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Tem o homem direito de pôr em embaraços a liberdade de consciência? Fornece-lhe tanto esse direito quanto com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar a consciência. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam relações de homem para homem, Deus, pela lei da natureza, regula as relações entre ele e o homem. Oito três sete. Que é que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência? Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quanto notoriamente falsa? Olha, aí essa é uma pergunta bem interessante, né? Que a gente tem que pensar muito sobre isso. Olha que a resposta. Toda crença é responsável quando sincera e conducente à prática do bem. E ora, o encerramento do parágrafo. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Olha lá. Toda crença é responsável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. E olha que eu acho interessante essas outras perguntas subsequentes, que era, Kardec era fantástico, né? Por isso que ele era preparado para isso mesmo, né? Que vai colocando da maneira assim que vai explorando todas as possibilidades. Essa é uma característica da filosofia, né? Pergunta mais perguntas e perguntas para que a gente consiga formular um raciocínio lógico e correto. Né? Então, coloca no 839, ó. Será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com caridade, é atentar contra a liberdade do pensamento. Quer dizer, né? Não queremos que os outros pensem que nem nós, né? Respeitar isso também. Mas aí ele vai no 840. Terá atentar contra a liberdade de consciência por óbices, né? A crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Quer dizer, olha a resposta. Pode reprimir seus atos, mas a crença íntima é inacessível. Quer dizer, cada um tem uma maneira de pensar. Né? Você pode reprimir, dizer que não concorda, tal, mas é complicado, né? E o Kardec comenta sobre isso. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarreta qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repreensão em nada tira a crença de liberdade que ela conserva integral. Né? E na 841, para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem
doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer o caminho da verdade, os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? E olha a resposta, acho que é bem clara essa resposta, que acho que é perfeito isso. E muitas vezes acha que não pode, né? Que não deve, né? Mas olha a resposta. Certamente que podeis, e até deveis. Mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da blandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior que a crença daquele a quem desejaríeis convencer. Se alguma coisa você pode impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Quer dizer, você pode, né? Aquilo que ele coloca aqui, né? E podeis até deveis. Mas tem que tomar cuidado, porque senão a gente quer pôr, não, é proibido. Proibido. Tem que realmente convencer a pessoa e demonstrar, né? O caminho. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propague doutrinas perniciosas. Ah, essa aqui até repetiu aqui, eu acho que houve um erro aqui. Deixa eu pular para frente aqui. Isso, é 842 agora. Por que indícios se pode reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se apresentar como tal? Aqui está a resposta que eu acho que é perfeita, né? Olha, será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Livre-arbítrio. 843. Tem o homem livre-arbítrio de seus atos? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Na liberdade de agir, 844. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? A liberdade de agir desde que haja vontade de fazer. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objetivo com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio, aquilo que lhe é necessário. Aí, até aqui, a gente fica pensando assim, em algumas questões que alguns pais, para as crianças pequenas, né, sobre a questão religiosa, sobre a questão, né, dizendo assim que vai deixar a criança escolher quando ela chegar em uma idade que ela pode decidir. Né? Mas não é bem assim, né? Porque eu acho que é aí que está. Ela não tem o livre-arbítrio, mas cabe ao pai, à mãe, pessoas que estão sob a guarda daquela criança, educá-la e orientá-la, né? Até ela chega no ponto, porque essa é a fase, que a própria doutrina espírita, que nós estudamos anteriormente, aí já diz, que é a fase da infância onde que elas são mais suscetíveis a receber esses ensinamentos e colocá-los. Então, eu já vi algumas histórias de algumas famílias
não, até sobre a questão de sexualidade, outras coisas assim, que é absurda, né? Que alguns pais, às vezes, as criancinhas novo, de um ano, vai deixando e não prefere não vou dizer assim, não educá-la, não orientá-la, porque dizendo que vai esperar ela chegar na idade que ela possa decidir. Eu acho que é um erro disso. 845. Não constitui obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem traz consigo ao nascer? As predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Conforme seja este mais ou menos adiantado, eles podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. Não há, porém, arrastamento irresistível, a vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, aí, às vezes a gente fica pensando nisso aí, nessas questões aí de instintiva, né? É que nós temos que ficar lembrando constantemente, nós esquecemos algumas vezes, quando está olhando outra pessoa, que ali não está um espírito, não está uma pessoa que está num corpo físico que nasceu, foi criado com o corpo. Não. Ali está um espírito que trazem bagagens de várias outras probabilidades de existência. Então, o que ele coloca aqui, é claro que quando ele fala ali das predisposições, ela está trazendo que o espírito já traz de outras encarnações, né? Sejam esses instintos ligados mais ao mal do que ao bem, então ele traz, né? Então não é. Senão fica uma coisa meio, digamos assim, como está predeterminada. Tá? Não, não é por aí. Ele traz essas predisposições aí de outras vidas, de outras passagens, essas predisposições instintivas, né, que ele coloca ali. 846. Sobre atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? E se essa influência existe, não será exercida com prejuízo ao livre-arbítrio? Olha que pergunta, né? É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode embaraçar-lhes as manifestações. Daí vem que nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desdobram mais livremente. Porém, o instrumento não dá a faculdade. Olha, o que quer dizer aqui? Que é o corpo aqui não é que dá a faculdade, é o espírito que traz, mas como eu coloquei anteriormente. Né? Além disso, cumpre-se distingam as faculdades morais das intelectuais. Tendo o homem o instinto do assassínio, seu próprio espírito é indubitavelmente quem possui esse instinto e quem lhe dá. Não são os órgãos que lhe dão, semelhante ao bruto, e ainda pior do que este, se torna aquele que se nullifica o seu pensamento para só se ocupar com a matéria, pois que não cuida mais de se premunir contra o mal. Nisso quem corre em falta, porquanto assim procede por vontade sua. Está lá na questão 367 e a seguinte, que fala sobre a influência no organismo. Ali detalha bem isso que nós já estudamos nos capítulos anteriores. 847. A aberração das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Já não é senhor do seu pensamento, aquele cuja inteligência se acha turbada por uma causa qualquer. E desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido noutra existência fútil e orgulhoso, ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito, em tal caso, renascer no corpo de um idiota,
como o déspota no deu escravo, e o mal rico deu mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência. Está aí a ação da matéria. Interessante essa resposta, né? Não vai culpar a culpa da matéria, mas é o espírito que necessita passar por essa experiência, esse constrangimento, essa restrição, né? Por, ele coloca ali, de mau uso ali de algumas dessas faculdades em outras experiências terrenas. 848. Servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Olha que pergunta, hein? Aí para as pessoas que às vezes jogam essa desculpa aí que estava alcoolizado, estava bêbado. Né? E olha aqui a resposta. Não. Ó, não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma, falta comete duas. Veja bem que a diferença que ele falou aqui. Na outra, lá no caso anterior, ele veio constrangido lá, na idiotia que ele coloca, essas doenças mentais aí, já veio com o corpo. Aqui ele está dizendo aqui que lá talvez ele não escolheu, né? Talvez ele foi imposto essa reencarnação que ele veio ali. E nessa aqui não, ó. Não, porque foi voluntariamente que o Heber se privou, ele que escolheu, né? Para satisfazer as paixões brutais. Em vez de uma, falta comete duas. Aqui a gente fica pensando aqui na justiça, aqui, que às vezes as pessoas hoje, com a lei que punem as pessoas por dirigir embriagadas, né? E algumas pessoas aí embriagadas aí cometem acidentes aí fatais, né? Ceifando vidas de outras pessoas. Olha aí. Ele tinha consciência que não deveria beber e dirigir, né? E não deveria nem beber para ficar no estado que ele mesmo escolheu, né? Privar da sua razão para fazer paixões brutais. Né? É interessante isso para a gente refletir. Né? 849. Qual a faculdade predominante no homem em estado de selvageria? O instinto ou o livre-arbítrio? Está bem interessante isso aqui, né? Olha aqui. Ó. O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade no tocante a certas coisas. Mas aplica aqui como a criança essa liberdade às suas necessidades e ela se amplia com inteligência. Consequentemente, tu que és mais crescido do que um selvagem, também é mais responsável pelo que faz do que um selvagem é pelos seus atos. Por isso que muitas vezes algumas pessoas dizem assim, eu não quero nem saber, né? Mas não tem como, né? A gente, não quer nem saber porque se ele saber, aí ele vai compreender que aquilo é errado, né? Então não quer nem saber. 850. A posição social não constitui, às vezes, para o homem obstáculo à inteira liberdade de seus atos? É fora de dúvida que o mundo tem suas exigências. Deus é justo e tudo leva em conta. Deixa-vos, entretanto, a solidariedade de nenhum esforço empregardes para vencer os obstáculos. Aqui é outra desculpa, né? Que, eu comentei isso porque na sociedade onde eu estou aqui e tal, o meu relacionamento social aqui permite isso aqui, eu teria que fazer isso. Mas aí é que está, né? Deixa, entretanto, a sociedade nenhum esforço empregar para vencer os obstáculos. Isso não é desculpa. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje, que eu preparei para hoje. Então, agora nós vamos deixar aqui livre para os comentários, é um tema bastante interessante, né?
Tá liberado, então, para os comentários aí, para as pessoas que quiserem comentar esse assunto bem atual, né? Que é a liberdade. Ana, quer comentar alguma coisa? Já que me chamou, vamos lá. O que me chamou bastante atenção hoje foi, e que eu acho bem interessante, bom, são duas coisas nesse assunto geral, assim, que me chama mais atenção, que eu gosto bastante da doutrina, são as predisposições e o livre-arbítrio, né? Isso é muito perfeito, eu acho. E até estava comentando hoje com uma aluna, coincidentemente, sobre esse assunto, que ela ficou perguntando, que é bem comum, né? As pessoas sabem que você é espírita e a pessoa tem uma certa curiosidade, e aí é bem comum eles fazerem umas perguntas, de vez em quando, jogar umas perguntas assim, porque eles têm interesse mesmo em saber, né? E eu adoro, porque daí é a oportunidade que a gente tem, né, de explicar, e a gente estava falando sobre as predisposições, né? E isso é bem interessante, as predisposições, você ficar atento a isso, quando você faz uma análise de você mesmo, né, de como você age, de como você é, que você tem como saber como você veio, né, quais são as suas predisposições. Então, porque tem positivas e negativas, né, ele me parece ali que ele comenta mais as negativas, né, se vem uma predisposição, por exemplo, de negativa para o mal, né, seja lá qual for, que você teve uma questão negativa na vida anterior, ou outras, né, e você vem com aquela tendência para você daí para frente melhorar aqui. Mas eu acho importante isso, né, frisar bem que a gente tem também aquelas predisposições que eu acho que são positivas, né, as habilidades que você adquiriu e que aqui você pode se utilizar, né? Aí que tá. Aí se você pode utilizar as habilidades, né? Utilizando, então, né, em consequência, o livre-arbítrio, por isso que eu acho que as duas coisas são muito interessantes. Em consequência, escolher o que você vai fazer dela, né? Falando na predisposição em relação a habilidades. Se você vai usar para o mal ou para o bem, né? Você Então, você coloca um ponto aí que eu acho que é perfeito mesmo. Ali acho que ele coloca mais nas questões instintivas, né? Mas eu acho que é mais importante para nós, por isso que já dizia, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, eu vou, assim, depois que eu comecei a estudar filosofia espírita, há 20, 30 anos atrás, comecei a estudar, e aí a gente vai descobrindo algumas coisas aí da gente, né? Então, a gente vai, vamos dizendo assim, nessa ponto que você colocou, a gente vai identificando aquelas coisas, aquelas predisposições, aqueles instintos que a gente tem para certas a tendência, né, que a gente vai levando, e é ali que nós temos que ter o nosso esforço maior, né? Porque se eu tenho aquilo que tem trazido de outras vidas, né, ele fala ali, cabe a eu a, a me reeducar, preparar para não ficar, cessar essas tendências, modificar essas tendências. Né? E do outro lado, também concordo com você, porque primeiro, se eu conheço, eu sei aonde que eu tenho que trabalhar, que eu tenho repetido essas coisas, essas tendências, essas predisposições, eu tenho que dar um jeito de reverter isso, né? Mudando tudo. E no outro lado, também aprender a valorizar aquilo que nós temos, as predisposições boas, né? Para estudo, sei lá, sempre nós fazemos, com o estilo nós fazemos isso também. Então é fantástico essa colocação que você colocou, também entendo assim que. Mas é por isso que nós temos que nos conhecer, né? Temos que nos conhecer. até porque, se você, né, Pereira, fizer essa análise de você mesmo, eu sempre penso assim, sabe? Eu penso assim, ó, meu raciocínio é o seguinte: primeiro você tem que fazer uma análise tua, sabe? Se faz, a gente que trabalha com as pessoas, né, com a caridade e ajudando as pessoas, e a gente sempre conversa com as pessoas, então eu acho que você tem obrigação primeiro de fazer uma análise sua, saber como que você está agindo e pensando, as duas coisas, até foi falado hoje, né, a questão do pensamento e consciência ali também, né, de você prestar atenção, né, do que você pensa, até porque a gente sabe, né, que isso é energia e que para a gente se proteger, tem que também ter bons pensamentos e sentimentos, etc. Mas isso aí, você se preserva e você treina uma coisa que você pode passar para frente. Porque se você
consegue treinar isso e fazer com que você fique com equilíbrio, consiga evoluir, né, nem que seja devagarinho, mas fazendo essas análises, né, das suas tendências, que nem você falou, que você vai aperfeiçoando, melhorando através do conhecimento, autoconhecimento, né, e você vai, claro, fazendo a ação de reverter isso, né, as negativas você vai procurando melhorar, ser né, um ser humano melhor, de acordo com aquelas tendências que você detectou. E assim, com esse exemplo, você passar para frente, porque quando você está conversando com alguém, aí você consegue identificar, puxa, ela tem, vamos supor, qualquer tendência que seja, né, tem várias, né, milhares, vamos dizer assim, né, então, você não acha que, né, isso você poderia, entendeu? Daí você também pode passar esse conhecimento para frente e ajudar as outras pessoas em relação a isso, né, repensar certas tendências, se não é o caso de reflexão, e através dessa reflexão fazer as mudanças necessárias, né, e que a gente sabe que é necessário para a evolução de cada um, né? E você coloca assim, só que assim, quando a gente faz análise, né, por exemplo, eu falei assim de algumas predisposições. Sabe quando essas predisposições, essas tendências que a gente tem, ela aparece? Quando somos colocados à prova, né? Por exemplo, é fácil, né, falar de paciência, você vê a tranquilidade. Ah, você tem que ter paciência. Ah, mas é tudo tranquilo, as pessoas pedem você. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa pede, me dá paciência. Aí o que acontece? Chega as pessoas e só conflito. Mas por quê? É ali que você vai adquirir a paciência, né? No conflito, nas dificuldades, porque senão, às vezes a pessoa que é calminha, tranquila, mas chega uma pessoa, dá um cutucão nela, pisa no pé dela para ver o que acontece. Ali que vai aparecer os instintos naturais que ela tem ainda. Nesse sentido, eu tenho analisado muito isso, às vezes, claro, nós somos imperfeitos, temos tantos erros, e às vezes acontece alguns empates, daí algumas coisas assim, que aí você acaba torando, né? Aí quando eu faço análise depois, eu, puxa, é aqui que eu tenho que mexer, hein? Porque é ali, né? É ali que aparece, né? Não vai ser na mesma maravilhas que vai aparecer essas questões. E aí que a gente vai aprendendo, não é isso, Ana? Porque Sim, mas isso que você falou é uma coisa super normal, todos nós acontece a mesma coisa. E aí que nós temos que aprender, né? A Todo observar o inesperado, né? Puxa. Se você acha, se você pensar que todos nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, nós somos todo mundo no mesmo barco, você pode ter certeza que essa questão de você estourar com alguma coisa, se alterar com alguém e agir de forma errada, por mais que você treine, pode treinar um monte, tá? Você vai melhorar um pouco. É impressionante. E o que eu acho importante é você pensar sobre aquilo depois, entendeu? Você não vai que nem a manada. Continua brigando, faz isso o tempo todo e continua. Poxa, não foi legal. Então vamos refletir, ver como é que eu posso fazer diferente na próxima vez. Por quê? Na próxima vez eu posso falar um pouco mais baixo, sei lá. Ou então na outra vez ainda falar menos. E outra vez ainda não falar nada. Então, cabe a reflexão. Quer dizer, uma técnica que eu digo, né, que pode ser essa, reflexão de você avaliar, quando acontece esses ímpetos nossos, de todos nós, né, você avaliar, falei, poxa, eu não vou agir da mesma forma outra vez, eu vou, porque daí se você fica consciente disso, fica mais fácil de você outra vez conseguir evitar que aconteça de novo aquela coisa que pode ser evitada, né, que são essas tendências que a gente vê e a gente pode amenizar tudo isso, né, a gente pode reverter tudo isso. Né? E o pior de tudo é aquela pessoa que diz assim, eu sou assim mesmo, quem quiser aceitar, aceita Não, isso. esse é o pior. Pô, Esse daí... puxa, eu ainda sou, né? Eu tenho que melhorar isso. Perfeito isso que eu coloco agora. E aquela pessoa que fala isso, né? Eu sou assim mesmo, e quem quiser, assim, acabou. Não é? E outra coisa, você pode também estudar, né, procurar conhecimento para você ter respaldo e estratégia para saber como fazer isso, por exemplo, né? Um exemplo que eu dou meu, que eu acho, eu estou fazendo isso e acho que funciona muito. Já falei para o Pereira, ele também sabe disso, o estudo da filosofia, porque quando você estuda
por exemplo, os filósofos antigos, né, principalmente os estoicos, eu penso, é uma coisa impressionante, assim, o ensinamento que eles têm para a gente, e eles dão toda a estratégia como dicas para a gente, para ajudar a gente de como você pode agir, se comportar, e assim você aprende. Quer dizer, se você buscar conhecimento, também você pode, né, se auxiliar para auxiliar os outros. Não é fácil, né, gente? Eu também adoro essa estudo filosofia, tanto é que a doutrina espírita é uma filosofia, né? Então, nossa, você pega essa lenda dos estoicistas aí, você pega aí Teto, tem um livro de cabeceira mesmo que eu tenho, até você passou uma vez, mas eu tenho esse livro já aqui no Kindle há muito tempo, eu estudo ele cotidianamente. E o Kardec era um filósofo, né, Pereira? Sim, mas E por isso que ele era crítico. não, Assim, mas a filosofia é isso, é pergunta e resposta, pergunta e resposta. crítica, né? É Crítica. Você não é aceitar as coisas. Positiva. Exatamente. A gente vai crescer assim, né, que nós estamos comentando aqui agora. Né? Poxa, se eu tô repetindo essa questão várias vezes, eu estou tentando mudar, e eu tenho que buscar outra alternativa, né? Tem que pensar da maneira. E é por isso que eu falo instintivo, né? O conhecimento instintivo é porque ele é na hora. Aquilo a gente traz ainda as nossas tendências, que a gente tem que aprender a domar, né? E não é fácil, né? Nossa, se eu analisar me analisando antes e depois da filosofia espírita, é uma mudança. Quem me conheceu e me conhece fala, nossa, você é outra pessoa, né? É todo mundo, né? Todo mundo. A Acho gente que todo muda, mundo né? que abraça a doutrina se transforma, né? Agora aqui, colocando bem claro, não é que eu sou perfeito. Algum dia a pessoa perguntou para mim assim, poxa, mas você é espírita e já fez isso? Eu falei, imagina se eu não fosse, né? Imagina se eu não fosse espírita, né? Você imagina, né? Uhum. Porque, lógico, nós não somos perfeitos e traz esses instintos. E a gente descobre algumas questões que a gente traz aí, algumas rejeições que a gente tem em relação a certas religiões e certos procedimentos, que a gente traz experiências que nós tivemos recentes em outras vidas encarnadas, né? Então, aí você traz isso e isso aí demora, né? Não é uma ou duas reencarnações que você vai se purificar totalmente, né? Precisamos de várias e várias. Né? Vai demorar. Demorar. Alguém mais quer fazer algum comentário? Senão fica só eu e a Ana falando. A Maria, a Juliana. Bom, na verdade, eu acho que vocês falaram quase tudo, né? Sobrou bem pouco. Claro. Sobrou bem pouco para eu e a Juliana falar. Mas eu acho assim, a gente, dia a dia, a gente fica se policiando. Porque eu, de a Cidinha que era com a Cidinha que sou hoje, é bem diferente. Porque o tempo, né, ajuda muito a gente, né? A gente começa a analisar as atitudes, as coisas que a gente faz, que não deveria fazer, e a gente vai aprendendo, né? Assim, né? Que nem eu sempre fui muito bocuda, né? Eu sempre, nunca deixei assim, do tipo assim, levar desaforo para casa, aquele dito assim, não vou deixar levar desaforo para casa. Mas, com o tempo, né, eu estou aprendendo, inclusive, em policiar, principalmente em reuniões que tem no centro, tal. Então, tem coisas que eu tenho que pensar. Não, eu não devo falar, sabe? Tem coisas que falo, tem coisas que não. Porque, como eu sou muito bocuda, e às vezes eu falo demais, assim, falo coisas que não deveria falar, no caso. Mas, né, a gente está aqui, né, como vocês já falaram, a gente está aprendendo, a gente está crescendo, né? E eu, Cidinha do que era, como Cidinha do que sou hoje, sou bem diferente, sabe? Mudei bastante, claro que com o tempo você vai, como a gente vai estudando, vai aprendendo, né? E vai se policiando alguns atos que a gente não deve fazer, que não é necessário, né? Então é isso.
Você sabe que às vezes a gente, algumas tendências que a gente tem, que nem você comentou, a gente tem algumas coisas que a gente já começa a dominar, né? Não fazer mais. Tá? Mas aí aparece outras, né? É um pulo, né? É verdade. Mas é isso que é mesmo. Né? Parece que, opa, você passou essa lição, você passou. Opa, É. Aí depois vai aparecer outra maneira diferente. Né? Então aí vai, né? É assim mesmo. Eu Sim. até antes de chegar na perfeição, né? É. Todas as coisas, né? Vai demorar muito, né? Quantas encarnações que nós vamos passar para ter a perfeição, né? Então, é assim. Você corrige um, aparece outro, você já tem outro, não consegue dominar, né? E corrigir tudo. Então, eu acho que é isso. Perfeito. Juliana? Bom, hoje eu não tenho nada a acrescentar. Acho que tudo que tinha que ser dito, a Ana já expôs bastante. Mas sempre tem coisas mais para expor, né? Mas tudo bem, já que você não tem nada para colocar, então você faça a nossa oração de encerramento. Ah, sim, pode deixar, Superina. Primeiramente, agradeço a Deus, ao nosso Mestre Jesus, por mais esta noite de estudos, por estarmos reunidos juntos, em busca de conhecimento e crescimento espiritual. Que o nosso mentor esteja sempre junto conosco, nos dando forças e proteção. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, então até a próxima semana. A próxima. Tchau, gente.